Fala pessoal, tudo beleza? Professor André coordenando a área. E no vídeo de hoje falaremos sobre alguns aspectos importantes que devemos observar durante a avaliação do paciente na UTI. Aspectos relacionados à função mental, sistema cardiovascular, respiratório e mioarticular. Então, se você se interessa pelo tema de avaliação do paciente crítico, você está na videoaula certa. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa aí também o seu like e compartilha esse conteúdo com os seus colegas. Então é isso. Bora pro vídeo. Beleza, gente. Vamos dar uma olhada aqui nos principais aspectos relacionados à avaliação do paciente na UTI. A divisão em função mental, cardiovascular, respiratório e mioarticular, não só ferramentas de avaliação, mas também o que devemos nos atentar durante a avaliação desse paciente. Começando pela avaliação da função mental. A função mental, ela pode ser verificada, pode ser avaliada, tanto no paciente sedado, quanto no paciente sem sedação. Quando falamos no paciente sedado, pensamos na avaliação e na utilização da escala de Haas, né, que é a escala de sedação e agitação de Richmond, que é uma escala aqui que vai de 0, né, a mais 4. Quando você pensa no aspecto positivo, você está pensando no paciente pouco sedado, e ela pode também ir de -1 a -5. Aqui nesse aspecto já é o paciente muito sedado. O ideal é manter o paciente aqui perto do valor zero, né? Ou zero ou perto disso. Ou seja, ele está desperto e calmo. Outra ferramenta que pode ser utilizada é a escala de Ramsay. Tanto Haas quanto Ramsay servem para avaliar o nível de sedação. Se esse paciente está sedado adequadamente, se ele está muito sedado ou se ele está pouco sedado. Isso vai depender do hospital. Tem hospitais que preferem utilizar a escala de Haas, tem hospitais que vão utilizar a escala de Ramsay. Uma outra ferramenta para avaliar a função mental é a escala de Coma de Glasgow. Então, aqui no Glasgow, você avalia a abertura ocular, a melhor resposta verbal e a melhor resposta motora. Pontuações aqui, né? Então, existem alguns subtópicos, o score, e no final você pode, essa escala de Coma de Glasgow pode variar de 3 a 15, tá? Outra ferramenta para avaliar a função mental é o rastreio e avaliação se o paciente apresenta delírio. Então, você pode utilizar aqui a CAN-ICU para avaliação do delírio. Primeiro ponto, avaliar se existe algum tipo de flutuação do estado mental, do nível de consciência. É aquele paciente que estava super lúcido, colaborativo, e de uma hora para outra ele começa a agitar, ficar ali desorientado, né, quer puxar a sonda, quer puxar todos os fios. Se isso existe, você passa a avaliar a atenção desse paciente, se ele apresenta, né, esse grau de desatenção. Então, uma série de letras são ditas, e aí esse paciente, então, por exemplo, aqui, né, você pode falar save a heart. Então, aqui nesse caso, o paciente, toda vez que você disser a letra A, ele tem que, por exemplo, apertar a sua mão, tá? Até 2 erros, tudo bem, delírio não está presente, mais de 2 erros, vai avaliar a escala de Haas. Se esse paciente está com a escala de Haas de 0, tá, você avalia a questão do pensamento dele, se o pensamento está organizado ou desorganizado. Como avaliar isso? Perguntas simples, então, pode uma pedra flutuar na água? Existem peixes no mar? Né? São perguntas que você ali direciona ao paciente, e se esse paciente tem mais de um erro, isso está associado com presença do delírio. Aqui só um fluxograma, né, um protocolo de como manejar o delírio, não é muito nosso objetivo hoje, mas é interessante. Esse delírio, lembre, que pode estar associado com presença de dor, né? Então, nesse caso, avaliar nível de dor, avaliar a necessidade de analgesia, né? E, em casos mais extremos, até a utilização de sedação e de antipsicóticos. Aqui uma ferramenta para a prevenção ou combate, né, desse delírio. Então, é o pacote aí ABCDF.
e aí podemos citar aqui, por exemplo, a fisioterapia, né, como a mobilização, o exercício como sendo uma ferramenta para a prevenção e reversão do delírio dentro da terapia intensiva. Quando falamos da avaliação da função cardiovascular, aí você tem que avaliar tanto a questão da oferta de oxigênio, quanto o consumo de oxigênio. A oferta de oxigênio, ela pode ser avaliada através do débito cardíaco ou através do conteúdo arterial de oxigênio. Esse conteúdo arterial de oxigênio, verificado, né, ou pode ser influenciado pela hemoglobina, saturação e pela pressão parcial de O2. Então, existe um cálculo, né, que você pode utilizar para verificar e encontrar o conteúdo arterial de oxigênio, e a oferta de oxigênio associada ao débito cardíaco. Então, essa entrega do O2 para os tecidos, que tem relação com o volume sistólico e tem relação com a frequência cardíaca. Dessas variáveis, saturação é viável de mensurar e de avaliar à beira do leito, a PO2 através de uma gasometria, a hemoglobina também, mas a frequência cardíaca é uma variável muito direta de ser observada, né? Então, pacientes sépticos, por exemplo, pacientes com algum tipo de infecção, eles tendem a apresentar uma frequência cardíaca um pouco mais alta, porque a oferta de O2 para o tecido tende a aumentar em situações de infecção ou de hipermetabolismo. Já o consumo de oxigênio, ele pode ser avaliado através da diferença arteriovenosa, que seria o conteúdo arterial de oxigênio menos o conteúdo venoso de oxigênio, o que representa a extração tecidual. Já a função respiratória, também iremos observar tanto a oferta de O2 quanto o consumo de oxigênio. O consumo de oxigênio verificando a demanda ventilatória, então o quanto esse paciente tem, né, de esforço para ventilar. E a oferta de oxigênio depende da ventilação. Então, o paciente, para ter uma oferta de O2 adequada, tem que ter um músculo íntegro, ele tem que ter uma baixa resistência de vias aéreas e tem que ter uma boa elastância, uma boa complacência. E também precisa de uma boa oxigenação, que pode ser avaliada através da diferença, né, da diferença alvéolo arterial de oxigênio. E a função neuromioarticular, ela pode ser avaliada tanto para pensar em desempenho, performance, né, quanto capacidade funcional. Existem alguns instrumentos, índice de Bartter, o CATS, a PFIT, teste de caminhada de 6 minutos, né, TUG, sentar e levantar, são ferramentas úteis ali à beira do leito. Temos vídeos aqui no canal falando sobre alguns testes funcionais. Para avaliar mobilidade, sons, a IMS, que talvez seja a principal, e para avaliar desempenho, capacidade funcional, além do teste de caminhada de 6 minutos, SPPB, PFIT, FSS e a PERM. Então é isso, gente. Falamos aqui sobre algumas formas de avaliação, algumas ferramentas de avaliação, tanto da função mental, respiratória, cardiovascular e neuromioarticular. Se você gostou dessa videoaula, deixa aqui embaixo o seu like, também compartilhe esse conteúdo com seus colegas, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui nesse canal. Então é isso. Até o próximo vídeo.